A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema O Deus de toda provisão. E hoje nós chegamos na lição de número 11. E a lição de número 11 tem como título O Socorro de Deus para livrar o seu povo. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, no capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 6. Então, livro de Esther, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 6, é a leitura bíblica em classe. Mas eu quero combinar com vocês uma coisa muito interessante. Eu quero fazer um combinado com vocês. E qual é esse combinado? De ler todo o livro de Esther. O livro de Esther, ele contém apenas 10 capítulos. É realmente uma leitura muito rápida desse texto. Realmente é uma leitura muito ligeira. E se você fazer toda a leitura, você vai entender, tá? Você vai melhorar o seu entendimento desse livro, que é um livro realmente fantástico. Realmente é um livro maravilhoso. Então vamos fazer toda a leitura desse texto para nós entendermos melhor a trama do livro de Esther. A introdução diz assim, eu escrevi assim: hoje iremos estudar uma das histórias mais misteriosas de toda a Bíblia. Eu não coloquei uma das histórias mais belas, eu coloquei uma das histórias mais misteriosas de toda a Bíblia, porque nós temos algumas histórias misteriosas, por exemplo, aquele encontro que Jacó tem com aquele ser do Val de Jabó, que aquele encontro é enigmático, aquele encontro é misterioso. Tá? E estudar o livro de Esther também é entender, também é estar diante de uma das histórias mais misteriosas de todo o Antigo Testamento. E hoje nós vamos estudar então o livro de Esther. E eu escrevi aqui, para que estudar o livro de Esther? O livro de Esther é o segundo livro do Antigo Testamento que leva o nome de uma mulher. Quem se lembra do primeiro nome? Isso, o primeiro nome era Ruth. Agora temos uma segunda mulher em evidência. E essa mulher é uma mulher chamada Esther. Alguns vão dizer que Esther ou Mordecai, ou ambos, juntos escreveram esse texto sagrado. Se isso for verdade, nós temos então a primeira vez que uma mulher relata, que escreve um texto sagrado, porque nós sabemos que Ruth é atribuída, quem sabe, ao profeta, ao juiz chamado Samuel. Tá? E se isso então realmente for uma verdade, nós temos então como Esther a primeira escritora feminina dentro das Sagradas Escrituras. Tá? Qual é a importância de estudarmos o livro de Esther? Eu coloquei algumas importâncias, eu coloquei 4 grandes importâncias. A primeira importância de estudar o livro de Esther é compreender, primeiro, que Deus preserva o seu povo Israel. Quando eu leio a história de Esther, eu consigo entender o carinho que Deus tem por Israel. A profecia de Jeremias, no capítulo 31, ainda está em vigor. Quando Deus disse de forma irônica, quando ele disse, olha, se vocês querem que realmente Israel desapareça, que eu desista da minha aliança que eu fiz com Israel, então vê se vocês são capazes de mudar algumas coisas. E a primeira coisa, e uma das coisas que Deus diz no livro do profeta Jeremias, é que se nós fôssemos capazes de medir toda a esfera do globo terrestre, se nós fôssemos capazes de medir o céu, de medir a extensão do globo terrestre, de medir o espaço sideral, então sim, Deus apagaria Israel do mapa. Ou seja, a aliança que Deus teria com Israel seria aniquilada. Deus disse, olha, vê se vocês conseguem mudar as estações do ano. Vê se vocês conseguem mudar a órbita do sistema. Vê se vocês conseguem delimitar e mudar as estações de todos os anos. Se vocês mudar a rotação e a translação, então eu rompo o meu pacto que eu fiz com Israel. Então estudar o livro de Esther é entender, queridos, que Deus preserva o povo de Israel. Estudar Esther é compreender que Deus nem sempre se revela a nós.
É por isso que o nosso escritor, ele começa a introdução dessa lição dizendo que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Então, estudar o livro de Esther é compreender que Deus nem sempre se revela a nós. Deus faz certas coisas sem nos comunicar. Deus faz algumas coisas e nós ficamos sem entender o que Ele está fazendo, ou se aquilo que está acontecendo realmente Ele está no controle. O terceiro ponto da importância de nós estudarmos o livro de Esther é compreender que mesmo no silêncio precisamos crer na sua providência e na sua presença. Ou seja, estudar o livro de Esther, ainda que o seu nome esteja ausente deste livro, mas eu preciso compreender que a sua providência e que a sua presença ainda é algo real. Por isso que estudar Esther é um livro fascinante, é um livro misterioso, porque Deus trabalha no silêncio, mas no silêncio eu vejo providência e eu vejo presença de Deus. Estudar o livro de Esther é compreender. Quarto ponto, se ele preservou Israel, ele continuará preservando a sua igreja, que somos eu e vocês. Ou seja, estudar o livro de Esther é entender se Deus preservou Israel até nos dias de hoje, Deus vai continuar preservando a sua igreja. Então, estudar o livro de Esther, existem muitas e muitas facetas, existem muitos efeitos, existem muitas coisas prazerosas. Para que estudar o livro de Esther? Então vamos agora ver um pouquinho sobre a história, em que época o livro de Esther foi escrito. O livro de Esther, ele foi o último livro a ser canonizado. Tá? Foi o último livro a entrar no cânon sagrado. O livro de Esther, dentro da cultura judaica, que nós já estudamos isso em algumas aulas passadas, eu já expliquei algumas vezes aqui, que a Bíblia Sagrada se divide em 3 partes. Isso você encontra em Lucas capítulo 24, verso 44. Tá? Temos a Torá, temos os profetas e temos os escritos. Tá? Então é lei, profetas e escritos, ou em algumas Bíblias coloca lei, profeta e salmos. Tá? Ou seja, então nós entendemos o quê? Que o livro de Esther, ele entra dentro dos livros, dentro do conjunto escritos, dentro da cultura judaica, tá? Que são compostos por 5 livros que compõem a parte dos escritos dentro do livro da Bíblia hebraica. Esse livro, então, foi o último livro a entrar no cânon. Por quê? Porque ele não tinha o nome em Deus. Ele não aparecia Elohim, não aparecia El Shaddai, não aparecia o YHWH, não aparecia o tetragrama, não aparecia Adonai, não aparecia nenhuma menção do nome do Eterno. Então isso deixou os judeus intrigados. Então por isso eles demoraram muito para colocar, para incluir, para entender que esse livro realmente foi inspirado por Deus. Então eles compreenderam que a ausência do nome de Deus não invalidaria a sua presença, não invalidaria a inspiração do Eterno dentro dessa história. Então por isso que ele foi o último livro a ser escrito. Em que época ele foi escrito? Provavelmente. Queridos, vamos entender um pouquinho em que época foi escrito o livro de Esther. O livro de Esther, ele foi escrito no Império Persa. Mas em que período do Império Persa? Porque o Império Persa foi muito longo. Mas em que período do Império Persa acontece esse escrito? Tudo nos leva a crer que foi no reinado de Assuero. Assuero, ele reina do ano 486 até o ano 465 a.C. Então, nesse período de 486 a 465 a.C., Assuero reina no Império Assírio, tá? Perdão, no Império Persa.
Então ele reina no Império Persa do ano 486 ao ano 465 a.C. Então dentro desse período eu particularmente acredito que foi no final do reinado de Assuero. No final do reinado de Assuero, depois que aconteceu todo essa drama, essa linda história, que Mardoqueu ou Esther senta e escreve essa trama. Tá? Assuero ele teve por pai Dário I e o seu avô foi o Ciro o Grande. Lembra daquela profecia que Isaías profetiza, tá? Que apareceria o grande servo a qual Deus levantaria para libertar o seu povo? Foi Ciro o Grande, tá? E depois de 450 anos após Isaías profetizar, Deus cumpre essa profecia. Então Assuero ele tinha como pai Dário I e o seu avô chamava-se Ciro, aquele, o Grande. Então dentro desse contexto acontece o que? A escrita do livro de Esther, tá? Nessa época tinha aproximadamente 27 províncias, tá? E os judeus estavam espalhados por todas essas províncias. Alguns historiadores vão dizer que tinha cerca de 15 milhões de judeus espalhados no Império Persa. Então no Império Persa naquela época tinha cerca de 15 milhões de judeus espalhados no Império Persa. Então nós observamos que era uma grande expressão de judeus que habitava, que vivia dentro do Império Persa, sob o domínio do rei Assuero. O tópico de número 1 diz assim: a providência de Deus. Ponto de número 1, a providência divina na história de Esther. Primeiro ponto que nós precisamos salientar: o que significa a palavra providência. O nosso autor com muita propriedade explicou que providência é ver antecipadamente, ou seja, não ser pego de surpresa. Mas olha para mim, a providência ela só ocorre porque existe um atributo de Deus. Então perceba que a providência não é um atributo de Deus, é uma manifestação de Deus. Deus ele só é providencial por causa de um atributo que é inerente a ele, que ninguém mais tem. Como se chama esse atributo? Onisciência. O que significa onisciência? Saber de todas as coisas. Então, pelo fato de Deus ser um ser onisciente, de saber todas as coisas, de antever as coisas, de viver todos os outros momentos que ainda nós não vivemos, de ele saber, de ele ter ciência de todas as coisas, é por isso que ele exerce o que é a providência. Então a providência, com muita propriedade, o nosso autor colocou que é ver antecipadamente, mas ele só consegue antecipar porque ele é onisciente. Então pela onisciência, que é um atributo inerente a ele, ele exerce uma coisa chamada providência. Ou seja, como ele é onisciente, então ele providencia as coisas dentro da sua onisciência. Tá? Isso é muito interessante, eu queria mostrar isso para vocês. Uma outra coisa que eu queria explicar para vocês é a diferença entre milagre e providência. O que é milagre? Milagre ele é algo que não precisa da minha ajuda, não precisa da sua ajuda. Ou seja, é um ato exclusivo de Deus. Então milagre, eu sei que não se explica, eu sei que vocês já ouviram toda essa explicação, mas o que eu quero que vocês entendam de milagre é um ato exclusivo de Deus. Ele não precisa necessariamente ter a participação humana. Tá? O que é providência? Providência, na verdade, é Deus pega o enredo da nossa vida e ele trabalha em nosso favor. Por isso que providência é ver antecipadamente. Ou seja, ele vê aquilo que estão fazendo conosco, de bom ou de ruim. Ele pega essa história e, baseado nessa história que nós, seres humanos, estamos construindo, Deus começa então a traçar a sua vontade. É por isso que Paulo disse em capítulo 8, verso 28 de Romanos, que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, isso é providência. Então o que é providência? Providência é quando Deus pega o dia a dia nosso, quando Deus pega a nossa própria história, e dentro dessa própria história, Ele trabalha para construir a sua vontade nas nossas vidas. Tá? Isso é muito interessante, querido. Então perceba que toda a história dramática, esse enredo de intriga, de briga, de ódio, de amor que aconteceu no livro de Esther, ou seja, é algo providencial. Deus pegou todo esse enredo, toda essa trama vivenciada pelos seres humanos e construiu a sua própria história. Ou seja, Ele interviu na história, Ele providenciou porque Ele viu antecipadamente, porque Ele é um Deus onisciente. Então, queridos, não perca a esperança. Deus é um Deus de providência. Tudo de bom ou de ruim que nós estamos passando na vida, Deus está no controle. E Ele pega essa história e Ele constrói uma história de bênção e de vitória para as nossas vidas, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Isso é muito interessante. Tá? E aí eu escrevi assim: é maravilhoso ver como Deus pode realizar seus propósitos eternos por meio de atividades tão triviais quanto comer e beber. Isso é tão lindo que isso você pode ver em 1 Coríntios, capítulo 10, e no verso de número 38. É maravilhoso ver como Deus pode realizar seus propósitos eternos por meio de atividades tão triviais quanto comer e beber. Ou seja, no nosso cotidiano, Deus está trabalhando também. No ponto de número 2 diz assim: a festa do rei. E eu escrevo da seguinte forma nesse ponto: a história se repete. Por quê? Porque o rei fez uma festa. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas essa festa durou muito tempo. Alguns historiadores vão dizer que ela dura cerca de 6 meses, tá? Porque tinha homens espalhados em toda a província, e se ele tirasse todos esses homens de uma única vez, em uma festa específica, ficaria desprotegido o seu reinado, o seu império. Então tudo nos leva a crer que essa festa realmente demorou 6 meses, demorou muito tempo. Esses 7 dias que diz o texto sagrado, claro que não é uma mentira, mas provavelmente ao final dessa festa, tá? O final desta festa chega alguns príncipes, então eles festejam ali, tá? Então, porque tudo nos leva a crer que essa festa era uma festa realmente muito suntuosa, muito assim, muito importante. Mas o que eu quero que vocês tiram de proveito na festa do rei é o seguinte: que a história se repete, os poderosos sempre mostrando a sua arrogância e a indiferença com os povos, mostrando as suas festas suntuosas, arrogantes e prepotentes. Ou seja, o rei com essa festa queria mostrar o que? Poder. Queria mostrar que ele realmente estava mandando naquele lugar. Então essa festa, ela expressa a arrogância de quem tem. Essa festa mostra que eles realmente não se importavam com a minoria, não se importava com os menos favorecidos. O que importava era mostrar para o mundo inteiro que eles estavam no poder, ostentando, tendo aquilo para se mostrar, mostrando que eles estavam no poder realmente para mandar. E eles então esbanjavam o que? Dinheiro, festa. Eles esbanjavam o que? Poder. Eles esbanjavam o que? Arrogância, frieza com o menos favorecido. Então por isso que eu disse o seguinte, que a história sempre se repete. E nessa festa era uma festa que envolvia orgia, era uma festa que envolvia promiscuidade. Então a verdade é que o texto fala sobre o problema da embriaguez. Aquele rei Assuero, ele era um homem perverso, mas perceba que a embriaguez aguçou a sua perversidade. E a embriaguez é um caso muito sério, tá? E infelizmente o álcool ele está sendo introduzido em algumas pessoas dentro das nossas comunidades. Muitos jovens das nossas comunidades conhecem o álcool ainda aos 12, 13, 14, aos 15, aos 16 anos de idade, ou seja, na sua adolescência. Eles
passam a ter contato com o álcool. E perceba como a Bíblia sempre vai reprimir esse fato da embriaguez, porque quando nós nos embriagamos, nós perdemos a racionalidade, e quando eu perco a minha racionalidade, eu peco. Quando eu saio fora da minha razão, eu estou pecando. Então isso é um caso muito sério e que nós deveríamos trabalhar com forma mais forte, veemente. O caso do alcoolismo dentro das nossas comunidades. Ô irmão, nós somos crentes, existem muitos crentes sendo dominados pelo problema do alcoolismo. O ponto de número 3 diz assim: a destituição da rainha. Uma coisa que eu quero frisar aqui, eu quero valorizar a rainha Vasti ou Vasti. Tá? A rainha Vasti ou Vasti, ela precisa ser valorizada nesse ponto. Porque a Bíblia, o texto, não me apresenta qual foi a real motivação para o não aparecimento dela em público. Alguns vão dizer que ela estava grávida e por isso que ela não queria se apresentar ao público. Enfim, a motivação não importa. O problema é o seguinte, que ele pede para ela se exibir e ela decide não se exibir. E perceba que o fato de ela não se exibir, ela foi punida. Punida por quem? Pelo seu próprio marido, o rei Assuero, que era um homem arrogante, prepotente, um homem que não tinha controle nem de si mesmo. Então o que ele faz com essa mulher é digno de dó, é digno de pena. Assuero tem uma posição que deve ser repudiada por nós. E o que deve ser valorizado aqui é a posição de Vasti. Então perceba que Vasti, ela precisa ser valorizada, a atitude dela. Porque a atitude dela causou o quê? Causou a sua destituição de rainha. Ela deixou de ser rainha por quê? Porque ela não quis se apresentar. Ela não quis se mostrar para os seus convidados. Então a atitude de Assuero é uma atitude extremamente de uma pessoa sem amor, arrogante, sem domínio próprio e mergulhado no pecado. Eu acho muito interessante a atitude de Vasti, ainda que ela apareça muito pouco, ainda que o texto, a história de Esther não tem ela como ator principal de toda essa trama, mas eu preciso valorizar a atitude dela. Ou seja, eu não vou me mostrar. O motivo aqui, na verdade, não me importa, mas eu preciso valorizar o que? A atitude dela. E perceba qual foi a situação que ela foi levada. Observa que Vasti, quando ela decide não se apresentar, o rei destitui ela do cargo. Às vezes a nossa vida é assim. Às vezes quando nós não queremos fazer algumas coisas que os poderosos querem que nós façamos, eles nos colocam de escanteio. Então é isso que precisa ser valorizada nesse ponto. Quando ela é destituída, eu sei que existe a providência de Deus, eu sei que ela é destituída para entrar, Esther, eu sei disso, querido. Mas eu preciso valorizar também esse ponto. Eu preciso mostrar também que a atitude de Assuero foi uma atitude arrogante, uma atitude de alguém sem amor, sem domínio próprio e mergulhado no pecado. Porque a atitude dele é baseada numa consequência de pecado. O tópico de número 2 diz assim: Esther no palácio de Assuero. Uma coisa que eu não comentei aqui é o que significa a palavra Esther, né? Esther é um termo, é uma palavra persa. Ela tinha um nome em hebraico, o nome dela era Hadassa. Hadassa vai ter o significado de murta. Esther tem um significado de estrela, mas o que eu acho muito interessante é que se eu pegar o nome de Esther dentro da língua hebraica, a raiz da palavra Esther significa escondido. Isso vocês não vão achar em dicionário nenhum, tá? Em todos os dicionários que vocês pegarem, vocês vão ter o nome de Esther persa, o nome dela em hebraico Hadassa, significando estrela e significando murta. Para vocês terem essa compreensão do que eu estou falando, precisa ter um pouco mais de profundidade dentro da língua hebraica. Então a palavra Esther, quando eu tiro a raiz da palavra Esther em hebraico, significa escondido.
E muitos judeus, muitos rabinos vão dizer que Deus está escondido em Esther. Ou seja, a ação daquela mulher, a ação do livro de Esther é uma ação escondida, oculta do próprio Deus. Tá? Isso é muito interessante quando nós estudamos de forma mais profunda o livro de Esther e o nome de Esther dentro das suas consoantes em hebraico. O ponto de número 1 diz assim: a busca de uma jovem para o lugar de Vasti. Na verdade, queridos, nesse ponto, eu não vou entrar nessa questão, mas Assuero, ele era um homem amante do sexo. Observa que ele manda embora Vasti. Vasti agora não é mais rainha. E o texto, lendo o texto, eu não percebo isso. Mas quando ele destitui Vasti, até entrar a rainha Esther, então de Vasti até Esther, passa-se sabe quantos anos? 4 anos. Nesse período ele vai para algumas guerras, ele vai contra a Grécia, ele volta muito decepcionado, enfim, e volta durante 4 anos. E a história vai me comprovar isso, que ele tinha alguns harém. Ou seja, o que era os harém? Eram moças virgens que ele buscava para satisfazer-se sexualmente. Tá? Algumas delas eram concubinas realmente, porque a concubina dentro do Antigo Oriente também era considerada como uma esposa. É claro que tinha algumas diferenças, mas tinha todo um cuidado para com elas. Então a verdade é que o maior possuidor de mulheres no Antigo Testamento, quem foi? Salomão. Então nesses 4 anos ele tinha muitas pessoas, muitas mulheres para ele. Mas observa uma coisa, que no livro de Esther, no capítulo de número 2 e no verso de número 1 diz assim, ó: passadas essas coisas e apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Muitos intérpretes vão entender que esse texto é um texto onde ele se lembra do matrimônio, porque o que ele estava tendo, depois que ele destituiu Vasti, até agora era somente aventuras. E é por isso que o texto diz, e passado essas coisas, e apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti, lembrou-se ele do que do matrimônio, lembrou-se ele de como era um casamento. E ele desejou então ter um novo casamento, ele desejou ter novamente uma esposa, porque até então ele não tinha esposa. Até então ele não tinha uma mulher fixa que ele poderia chamar de esposa, minha mulher. Ele tinha mulheres que ele simplesmente satisfazia o seu desejo masculino. Tá? Então a história de Assuero é uma história podre, é uma história de promiscuidade, era uma história de um homem realmente mergulhado no pecado. Tá? Outra coisa, que aí, o que ele faz? Ele deseja então ter uma esposa. Então ele pede para que se vá e constitui virgem, buscasse virgens. E o texto diz que os homens saíram para buscar virgens para Assuero, para estar no seu harém, na casa das mulheres. Perceba que quando, se nós estudarmos mais profundo, que esse não é o objetivo dessa aula, nós vamos ver que algumas mulheres foram forçadas, muitas famílias não queriam, porque sabiam como que funcionava o harém desses monarcas. Tá? O Targum vai me informar que Esther é levada à força. A Bíblia não confirma isso, tá? A Bíblia não confirma isso, tá? Mas o Targum vai dizer que Esther foi forçada a ir, mas que ela entendeu que este era um momento de Deus para a vida dela, então ela vai até ao harém do rei Assuero. Tá?
Tá? Mas uma coisa que nós precisamos entender, que eu particularmente não entendo, não concordo, que a rainha, que Esther, ela foi participar de um concurso de beleza. Se nós estudarmos um pouco mais profundo, nós vamos ver que não houve concurso de beleza. Não houve concurso de beleza. Se nós estudarmos um pouco mais a fundo, nós vamos entender o seguinte, que a rainha, que Esther, ela fala para Mordecai que ela estava com medo de o rei não chamar mais ela. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando apresentavam-se as moças, ele tinha a sua relação com ela, e aí ela era declarada concubina. Ela era colocada em um harém, tá? Em um harém. E ele ia conhecendo outras moças. E se ele realmente desejasse alguma moça novamente, ele a chamaria para ser a sua esposa. É por isso que ela declara para Mordecai que ela estava com medo de o rei não aceitar mais ela. E é por isso que o texto diz que quando Assuero olha para ela novamente, o seu coração vai para ela. Ou seja, por quê? Porque ele já tinha estado com ela. Porque isso era uma prática comum daquela época. Então, por isso que, no meu ponto de vista, não teve nada de concurso de beleza naquele momento. Isso era uma prática comum daquela época. Tá? Era uma prática comum daquela época. O ponto de número 2 diz assim, Mardoqueu e Esther. Eu quero ler um texto com vocês. Esther, capítulo de número 2, do verso 5 ao verso 6, diz assim, Ora, havia na fortaleza de Susã um judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, ou Mardoqueu, tá? Filho de Jair, tá? De Iair em hebraico, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportara. Então aqui nesse texto ele está nos dando uma pequena informação de quem era realmente Mardoqueu. Então Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim. Perceba que um parente seu muito próximo tinha vivido na onde? Tinha sido deportado, levado de Israel, de Judá, para a Babilônia. Tá? E depois nós conhecemos toda a história, que a Babilônia perde para os persas invadem a Babilônia e consegue então conquistar o império, porque o texto de Esther, no capítulo 1, no verso 1, diz que o Assuero, diz que o império persa dominava da Índia até a Etiópia. Então era um império muito grande. Então Mardoqueu, ele vem de uma linhagem judaica. Ele é da tribo de Benjamim, tá? A sua família é trazida para a Babilônia. Tá? Se nós estudarmos a história um pouco mais a fundo, nós vamos comprovar que na primeira leva, depois dos 70 anos de cativeiro, quando realmente Ciro, tá, o grande, o rei persa, deu liberdade para que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruísse a sua nacionalidade, o seu povo, a sua nação, 50 mil judeus voltam. E muitos judeus voltaram. Mardoqueu não quis voltar. Mardoqueu ficou então no Império Persa, onde conquistou muitas e muitas coisas. Então a verdade é que cerca de 15 milhões de judeus estavam ainda vivendo no Império Persa. Queridos, no ponto 3 nós temos Esther escolhida para o lugar de Vasti. Então nós já entendemos toda a história, nós já sabemos então que ela chega até o palácio e o rei então olha para ela depois de tudo aquilo, de toda aquela trama que eu já expliquei para vocês, como que funcionava, tá? Aquelas mulheres que chegavam até ele. Então a segunda vez, na verdade, quando ele olha para ela, depois de ele já ter a conhecido, o seu coração volta-se para ela, tá? Muitos vão atribuir que essa vontade dele em ter ela novamente é uma vontade exclusiva de Deus. Era uma maneira que Deus já estava agindo no coração de Assuero. Muitos vão até brincar que isso não dá apoio
a amor à primeira vista, porque ele já conhecia ela, tá? Então ele simplesmente volta o coração novamente a Esther. E esse motivo de voltar o coração novamente a Esther é uma intervenção de Deus. Então nesse ponto nós vemos de forma muito clara a providência de Deus. Então lembra que a providência é ver antecipadamente, é o cotidiano da vida, Deus traçando a nossa própria história. Foi o que aconteceu aqui. Ponto de número 3, a crise chega para o povo de Deus. Aqui entra um personagem por nome de Amã. No ponto 1 diz a trama de Amã. Eu preciso ler com vocês Esther capítulo 3, verso de número 2. Diz assim, Esther capítulo 3, verso 2. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei Assuero a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então Mordecai, ele era um judeu da tribo de Benjamim e ele entendia muito bem que não devia prestar adoração a ninguém. Com certeza ele relembra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, eles tinham isso na mente deles, que eles não poderiam se dobrar, eles não poderiam se curvar, porque isso era uma reverência, isso era uma adoração àquele homem, então ele não fez. E a história diz então que Amã ficou endiabrado. Amã ficou aquele que nós conhecemos hoje possuído, endemoniado. Ou seja, ainda mais quando ele descobriu que Mardoqueu era judeu, aí ele realmente ficou muito bravo. Realmente ele ficou muito zangado com a vida de Mordecai. Mas o que eu quero que vocês percebam, se nós lermos agora o verso 3 e o verso 6, do capítulo 3, do verso 3 ao 6, diz assim, Então os oficiais do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai, por que desobedeceste ao mandado do rei? Dia após dia, dizia-lhe isto, mas ele, Mordecai, não lhe dava ouvidos, de sorte que o fizeram saber a Hamã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Verso 5. Vendo Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Presta atenção no verso 6. Olha o que diz o verso 6. Porém, tendo descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar a vida somente de Mordecai. Ele não se contentou somente em Mordecai. Por quê? Quando ele descobriu de que povo era Mordecai. Presta atenção. Aí o texto continua. Por isso, procurou um modo de destruir a todos os judeus. 15 milhões de judeus habitavam naquele lugar. Então, olha só. O povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Perceba que esse ódio não era contra Mordecai somente, estendeu-se contra o povo de Israel, contra o povo judeu. Como que se chama isso? Antissemitismo. Perceba que este homem é um velho inimigo de Israel. No ponto de número 2 diz assim, Esther toma conhecimento da trama contra o seu povo. Quem era Amã? Leia o capítulo de número 3 e o verso 1 diz assim, depois dessas coisas o rei Assuero engrandeceu a Hamã. Quem era ele? Filho de Amidata, o Agagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra de todos os príncipes que estavam com ele. Esse povo Agagita pode ser os antigos Amalequitas. E os Amalequitas sempre foram inimigos número 1 de Israel. Perceba que os Amalequitas sempre esteve no pé de Israel. Desde a época de quem? De Moisés. Sempre eles estavam perturbando o povo de Israel.
Então perceba que esse é um velho inimigo de Israel, simplesmente com outro nome, com uma outra roupagem. Então o que nós vemos aqui é um antissemitismo. Ou seja, o ódio não era somente a Mardoqueu, o ódio se espalhou a toda a comunidade judaica, simplesmente porque eles eram judeus. Até hoje acontece isso. Simplesmente pela pessoa ser judeu, muitos de nós, ou alguns de nós, temos ódio, temos acepção, olhamos eles com uma certa indiferença. Então eu percebo que está em foco aqui, é o antissemitismo. Aí no ponto 2 diz assim, Esther toma conhecimento da trama contra o seu povo. Aí se nós lermos no capítulo de número 4 e no verso de número 11, nós vamos ver o quê? Que Amã faz a sua trama de decretar o quê? De matar todos os judeus. O rei Assuero aceita essa trama, embora ele não sabia exatamente quais eram os nomes, mas ele aceita. E aí Mardoqueu, toda a comunidade judaica sabe. Perceba no capítulo 4, no verso de número 3, olha o que diz. Então, em todas as províncias onde a palavra do rei e o seu decreto chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentações. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Ou seja, todos os judeus começaram a saber que eles iriam morrer, que ia ter um genocídio, ia ter uma matança coletiva no reinado de Assuero. O que Mardoqueu fez? Comunicou-se a Esther. Olha o capítulo 4 e no verso 11 que diz o texto. Todos os servos do rei e o povo da província do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no palácio interior sem ser chamado, não há de ser uma sentença a não ser a morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nesses 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. Ou seja, o emissário chega até Esther e conta para Esther o que aconteceu. Porque Mordecai pediu, Esther, entre e conversa com o rei. Aí ela responde para Mordecai. Disse, Mordecai, eu não posso, se o rei não me chamar. Se ele não estender o cetro para mim e não me chamar. E ainda ela relata, nesses últimos 30 dias, o rei não me chamou. Nesse texto nós precisamos entender uma coisa, que nesse ponto Esther não está se omitindo. Esther está simplesmente relatando o problema que ela estava enfrentando, a dificuldade que ela estava enfrentando. Aí o homem volta e relata a resposta de Esther para Mardoqueu. Aí Mardoqueu diz o seguinte, olha, vai lá e diz para ela as seguintes palavras. Aí isso está no capítulo 4 e no verso de número 13, quando ele diz o seguinte, verso 12, ó. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, quando ele mandou ele de volta a resposta, e olha o que ele diz para a rainha Esther, não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus, pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Ou seja, olha que interessante, ele não menciona o nome de Deus, ele não menciona em nenhum momento Deus nessa história, mas ele dá a entender para a rainha Esther que Deus tinha colocado ela naquele lugar. Queridos, uma coisa que nós precisamos salientar nessa resposta que Mardoqueu dá à rainha Esther é que ele era um homem realmente de Deus. Além de ele ser realmente um homem de Deus, ele era um homem verdadeiramente visionário. Ele tinha uma grande visão. Ele não se desespera com a resposta, com o momento que estava passando a rainha Esther. Mas ele entendia nas entrelinhas que realmente Deus estava no controle.
Ainda que não aparece o nome do Eterno, mas ele entendia que no oculto Deus estava trabalhando. E quem sabe nessa história ele relembrou a história de José. E ele diz: olha, Esther, você está aqui como muitos outros judeus já esteve no seu lugar. Ou seja, você está ocupando o lugar para salvar e para libertar o seu povo. É tão interessante que quando ela recebe essa notícia, aí nós entramos no ponto de número 3, a estratégia sábia de Esther. Observa que no verso de número 16, ela faz um pedido, então, ela diz para esse emissário, diz: olha, emissário, diz para Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. Ou seja, ela toma uma atitude. Mas o que eu quero que vocês aprendam aqui é o seguinte: ela pede para ele jejuar. Mas no verso de número 3, capítulo 4, verso 3, eu li com vocês que aonde deu-se a notícia de que o povo de Israel ia ser morto, o que o povo fez? Chorou, jejuou e lamentou. Ou seja, o jejum já era uma prática feita por eles quando eles receberam a notícia. Mas por que ela pede para jejuar novamente? Isso deixa muitos judeus intrigados. Mas eu quero fazer uma diferença do verso 3 e do verso de número 16. No verso 3, o jejum na verdade era uma manifestação de humilhação. Era uma manifestação da sua morte. Era uma manifestação daquilo que ainda iria vir. O jejum que ela pede para fazer era um jejum acompanhado de oração. Porque Esther entendia de que somente o jejum não era capaz de livrar o seu povo. Que em toda a história bíblica, teológica, histórica, o jejum sempre foi atrelado a orações. É por isso que ela pede para jejuar durante 3 dias, porque esse jejum era misturado com oração. O que ela estava querendo dizer é o seguinte: nós vamos jejuar para que o Eterno entre com providência nas nossas vidas. Nós vamos jejuar, mas nas entrelinhas está misturado a oração. Porque não era somente deixar de comer, era um ato para agradar a Deus. E a rainha Esther, como uma judia, ela sabia muito bem que a única ferramenta de aplacar Deus, de se comunicar a Deus, não é o jejum, mas é a oração. A oração atrelada ao jejum, essa sim move o coração de Deus. É por isso que ela pede então para jejuar. E realmente aquela oração e aquele jejum fez realmente toda a diferença. E nós conhecemos o destino final dessa história. Hamã foi enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. É tão interessante nisso que o rei um dia perdeu o sono. E durante aquela perca do sono ele pediu para trazer as crônicas e começaram a ler as crônicas para Assuero. E Assuero ouviu que Mordecai tinha feito uma atitude e ele pergunta: que bênção, que recompensa esse homem teve? E responderam: nenhuma. E de repente a mãe estava passeando no pátio. Assuero chama a mãe e diz: Amã, o que nós devemos fazer para um homem que fez uma benfeitura para o rei? E ele pensou que estava falando dele e ele falou assim: olha, esse homem deve andar num cavalo, esse homem deve ter uma coroa real e vestes reais. E ele diz: olha, então faz o seguinte, pega esse cavalo. E ele tinha acabado de preparar a forca para ele. Ele disse: olha o que a senhora disse, pega o cavalo, pega a coroa, pega vestes e você vai vestir quem? O seu maior inimigo, Mardoqueu. Ele veste Mardoqueu, ele coloca a coroa, coloca ele no cavalo, anda pela cidade e ele volta a conversar com a sua mulher e com os seus sábios. Ele disse: viu o que acabou de acontecer? Olha o que aconteceu. Assuero deu posição para Mardoqueu. E quando a família dele, os seus sábios, a sua esposa, descobriu que Mardoqueu era da semente, olha o texto, querido, o texto fala com muita propriedade que ele era da semente judaica. Eles entenderam uma coisa: Mardoqueu, você não
pode contra a semente dos judeus. Esses judeus têm no embrião o próprio Deus trabalhando para eles. Se você já começou a perder, o seu destino vai ser trágico, porque você está brigando com a semente de judeus. E nós sabemos como termina essa história. Ramã enforcado e 15 milhões de judeus livres, libertos, para adorar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E eu concluo essa aula dizendo o seguinte: não adianta lutar contra Israel, não adianta lutar contra a igreja, porque Deus sempre estará no controle, ainda que seja no silêncio. Ainda que seja no silêncio, Deus trabalha pela minha, pela tua, pela nossa vida. E Deus continua abençoando a todos. Até a nossa próxima aula, querendo Deus.